Graça e paz, amém, igreja? É um prazer estar com todos vocês que estão conectados conosco com um único fim e propósito de adorar o nosso Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Ele por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos que Ele tem nos dado a cada dia, pelas forças que tem se renovado nele a cada dia. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Nós queremos te pedir, Jesus, que o Senhor venha se fazer presente neste culto. Que teu Espírito, meu Deus, venha conduzir-nos, meu Pai, para que venhamos, meu Deus, encaminhar um louvor digno para ti, Pai. Que venhamos receber uma mensagem direta dos céus, meu Pai, advinda da tua vontade, Senhor. Esse é o nosso pedido, meu Pai, e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Vamos louvar a Ele, lembrando da mensagem que Ele nos deixou, para que venhamos crer em Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eles digam que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. E lembrando disso, Senhor, nos erguemos todos os dias, Pai. Aquele que tem Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. aquele que tens os meus mandamentos E e os os guarda. guardam, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Queremos chamar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu disse a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, a cada dia, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que tu és o Deus de provisão, Senhor. Tu és santo, Jesus. Nós sabemos que independente das provações que venhamos passar, Senhor, o Senhor é o Deus que vai prover, meu Pai, vai suprir em todas as nossas necessidades, Jesus. Por isso nós nos descansamos em Ti, Pai. Nós confiamos
agindo na tua vontade, Jesus. Teu nome venha a ser exaltado, Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Creia nisso. Creia nessa mensagem. Lembre-se que o Deus que nós servimos é um Deus de provisão. Independente das circunstâncias, Ele está sempre conosco. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Deus, nós louvamos pela vida, Senhor. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, e quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Nós cremos nessa mensagem, Senhor. Nós cremos nessa mensagem, Jesus. Nós cremos nessa mensagem que o Senhor sempre vai passar para o teu povo, Pai. Independente das circunstâncias, Senhor. O Senhor irá prover nas necessidades. E é nessa mensagem que nós encerramos o nosso momento de adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Cristiano. Olá, gente. Opa. Olá, gente bonita. A graça e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos.
a todas as pessoas bonitas, ricas, lindas que estão conosco essa noite. A gente agradece mais uma vez, como sempre, o privilégio que você nos concede de entrar na sua casa ou em qualquer espaço físico onde você esteja, por meio das redes sociais, para levar ao seu coração uma palavra do Evangelho. Eu quero agradecer de coração a todos os nossos irmãos que têm recebido em suas vidas o Ministério Filhos da Graça, que nesse domingo está transmitindo também mais uma reunião de culto, de louvor, de adoração a Deus, nesses moldes ritualísticos que são comuns às reuniões onde 2 ou 3 estão com o propósito de aprender a palavra de Deus e de cantar canções de louvor. Ao Senhor seja todo o nosso louvor e toda a palavra de gratidão por tudo isso. Eu quero convidar a todos para refletir hoje num texto que está replicado. Ele está escrito em Jeremias 31, a partir do verso 15, e o texto é replicado por Mateus no capítulo 2, mas eu quero ler no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 31, a partir do verso de número 15. Está escrito assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, a recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, a esperança para o teu futuro. Em outra tradução, a esperança para o derradeiro fim, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Oremos. Pai, nós somos gratos por essa palavra, ao tempo que pedimos ao Senhor que fale poderosamente por meio dela, usando as nossas vidas como instrumento do Senhor, para que todos aqueles que forem alcançados com a nossa voz, também recebam no seu coração uma palavra que possa transformar a sua vida. Nós pedimos isso e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra tem uma força incrível, porque ela não é apenas a expressão de dor retratada, afirmada aqui, comunicada, informada no texto, mas ela vai trazer também significados que vão além da apresentação contextual, além da apresentação de uma situação específica de dor. Essa palavra ela vai transcender. Ela sai do Antigo Testamento e ela vai para o Novo Testamento.
E ela vai representar uma outra situação de dor, uma outra situação de angústia, em um outro tempo e em um espaço físico, geográfico diferente. Mas traduzindo a mesma coisa, traduzindo a dor dos oprimidos, a dor daqueles que são submetidos obrigatoriamente, coercitivamente, a situações de aflição produzidas por conta dos que dominam, dos que têm a força, dos que são considerados poderosos. Na primeira situação, nós estamos em um período de tempo 600 anos antes de Cristo. É quando o governo babilônico invade Jerusalém e leva até esse espaço de terra, que é chamado de Ramá, boa parte dos cativeiros que são reunidos ali antes de partirem definitivamente para a Babilônia. Depois nós vamos ter a palavra que é dita por Jeremias nesse contexto, sendo aplicada por Mateus no capítulo 2 do evangelho que ele escreve, para representar, para dar base a uma situação também de dor, de angústia, de opressão, mas que acontece em uma outra terra, que acontece em Belém. 2 anos, 3 anos, 4 anos, não se sabe exatamente, depois que Jesus nasce, quando os magos vieram até Herodes, buscando informação de onde havia nascido o rei dos judeus. E como Herodes era um cara super esquisito, neurótico, e que já havia matado a própria esposa, o próprio filho, para se manter no reino, com medo de uma possível ameaça de alguém ocupar o seu espaço no trono, ele fica enlouquecido. E ele pede para os reis magos mandarem informação de onde exatamente estava esse suposto rei dos judeus, que havia nascido e que havia guiado os magos do Oriente por meio de uma estrela. Quando Herodes percebe que é ludibriado pelos magos e que esses não vêm informar a exatidão do local onde Jesus está, ele manda os seus soldados a Belém e diz para que estes matem crianças de 2 anos para baixo, meninos. E há um morticínio horrível, um assassinato brutal por parte de Herodes a essas crianças. E Mateus, para dar base profética a essa circunstância que ele está registrando, ele utiliza também esse texto, que, como eu disse antes, tem uma força incrível e é duplicada em circunstâncias de dores aqui, de angústias, em espaços específicos e em tempos específicos. Mas eu disse também que essa situação é uma situação muito representativa, porque ela chega até nós. Ela também chega e representa as nossas angústias. Ela representa as nossas situações de indefesa. Ela representa as nossas fragilidades. Ela representa a opressão dos poderosos, que assim como Nabucodonosor é o poderoso dessa profecia de Jeremias, e depois Herodes é o poderoso, no tempo em que as crianças são assassinadas por volta do ano 2 a 5 depois de Cristo, nós também, em muitas situações, estamos sendo violentados. Estamos vivendo debaixo de opressão. Somos obrigados, somos coagidos
a determinadas ações na vida ou a determinadas paralisações por causa da nossa impotência de agir diante de certas circunstâncias e de opressões. Às vezes acontece conosco o que aconteceu com o povo judeu nesses primeiros anos da profecia, o que aconteceu também com essas crianças. Mas não são apenas espaços geográficos que estão na profecia. Existe uma mesma personagem, uma mesma pessoa, um mesmo nome que vai aparecer aqui metaforicamente. E é exatamente o nome de Raquel. Raquel é a figura representativa de todos aqueles que vivem em situação de opressão, em situação de angústia, em situação de dor, em situação de violência, em situação de desprezo, em situação de alienação, em situação de impotência. Em toda e qualquer circunstância que você percebe que tudo fugiu ao seu controle e que não há o que fazer diante de tudo aquilo que está vindo contra você, Raquel está representando aqui. Raquel, que está representando as mães angustiadas lá em Ramá, durante esse período de violência por parte de Babilônia, ela também vai representar as mães que perderam as suas crianças sob a violência e o poder do governo herodiano. E ela também vai representar as nossas fragilidades. Mas quem é Raquel, na verdade? A Raquel original, a verdadeira Raquel, aquela que vai dar ou emprestar a sua figura como metáfora para as nossas vidas e para as vidas de todos os oprimidos, é aquela Raquel, esposa de Jacó. Uma Raquel que vai aparecer no texto sagrado como uma menina pastora e que tem nome de ovelha, porque Raquel significa ovelha. Ela é uma pessoa sonhadora. Ela é uma menina de coração bom. Ela é uma pessoa inocente. E ela se encontra com Jacó. E tem, da parte de Jacó, todo o seu amor. Mas Raquel também, assim como muitas pessoas posteriormente a ela, e inclusive nos tempos atuais, é uma menina que também sofre as circunstâncias adversas da vida. Ela vai sofrer por causa da manutenção das tradições. Por exemplo, Jacó se casa com ela, mas recebe a sua irmã Lia como esposa em lugar da Raquel. E Jacó precisa trabalhar o dobro de tempo acordado com o seu sogro Labão para ter Raquel como sua esposa. Ela também vai sofrer as circunstâncias naturais da existência, porque o maior sonho, projeto, desejo de vida na vida de uma mulher como essa é ter a capacidade de conceber e dar à luz. E ela é uma pessoa estéril. E ela vai sofrer isso. Ela vai sofrer a perseguição de Lia, a sua irmã, a pessoa que está convivendo com ela ali e que talvez devesse ser, em muitos momentos da vida, o seu porto seguro, o seu abraço, a sua palavra de força, era exatamente a pessoa mais inimiga que ela tinha. E Raquel se angustiava por conta disso. Depois Deus dá a Raquel a graça de conceber e dar à luz um filho. E esse garoto é exatamente o mano José, que tem uma história extraordinária em Israel e que fez valer a pena toda a angústia, toda a dor e todo o sofrimento que Raquel passou. Depois Deus dá a ela mais uma vez o privilégio de conceber, o privilégio da conceição, da concepção. Só que quando ela está prestes a dar à luz e ela de fato começa a dar à luz, ela sofre também um problema gravíssimo de saúde e ela tem um fim trágico, ela morre quando está dando à luz ao seu filho, que foi posteriormente chamado de Benjamim. Então Raquel, ela representa muito bem
toda e qualquer pessoa que passa por adversidades e por sofrimentos e por angústias na sua existência. E ela está aqui no texto de Jeremias, representando a dor das mães que perderam seus filhos para a violência de Babilônia. Os que morreram e os que foram levados cativos. E o que o texto de Jeremias, que é palavra de Deus, vai declarar a essa Raquel é algo que também pode chegar à nossa vida. É algo extraordinário, é algo que vai contrariar toda dor e toda angústia e toda opressão. A palavra de Deus, por meio de Jeremias, a essa Raquel metafórica, a essa Raquel representadora, é uma palavra de Deus que também chega para o nosso coração. E no texto de Jeremias está escrito que há uma voz de choro aqui. Há um pranto, há um lamento muito grande por causa dos filhos que foram e que não voltarão mais e que não existem mais, segundo o próprio texto. Só que Deus vai olhar para essa Raquel com o coração doído, essa Raquel com o coração angustiado, essa Raquel que sofreu perdas irreparáveis, essa Raquel que não tem sentido de existir, essa Raquel que perdeu toda a motivação da sua vida, essa Raquel que está paralisada, cuja única expressão que sai da sua boca é a expressão de lamento, de dor e de choro. Essa Raquel que olha no espelho e vê lágrimas o tempo inteiro. Essa Raquel que tem angústia profunda na sua alma. A palavra de Deus vai olhar para Raquel e vai dizer de forma brutal até, e talvez até grosseira: reprime a tua voz de choro. A palavra repressão é uma palavra muito forte. Reprime a voz de choro. Para de chorar imediatamente. Cala a tua boca agora. Limpa todas as lágrimas dos teus olhos. Só que a palavra de Deus, quando chega para essa Raquel sofredora, com essa expressão forte de reprimir a voz de choro, não é exatamente uma repreensão. Nem é também uma palavra de alguém que está cansado e chateado de te ouvir chorar. É uma palavra de Deus que está dizendo a Raquel: pode parar de chorar. Porque aquilo que trazia dor, aquilo que trazia angústia, aquilo que produzia o teu choro, a tua lágrima e a tua angústia, está nas minhas mãos e será anulado. É Deus dizendo para Raquel, e é Deus dizendo para você essa noite: pode reprimir as lágrimas dos teus olhos, pode reprimir a tua voz de choro, porque o gigante que intentava contra a tua vida, o mar que barrava a tua caminhada, o fogo que tentava te consumir, as águas que desejavam te afogar, estão nas minhas mãos, sob o meu controle, e tudo será anulado para que a tua alegria seja retomada. É o Deus que tem o poder de dizer: pode enxugar as lágrimas dos teus olhos, pode reprimir a tua voz de choro. E ele vai apresentar algumas razões aqui. Primeiro porque há galardão para o teu trabalho. Tudo que você fez, todo o empenho que você já dedicou em minha obra, em favor de outras pessoas, tudo que você fez como dedicação, e talvez não tenha sido pouca a tua dedicação, tenha sido muita a tua dedicação. E quando você olha para tudo que você fez em favor de tantas pessoas e percebe que você não está recebendo absolutamente nada em troca, o teu coração começa a duvidar se valeu a pena de verdade ter investido tanto, ter trabalhado tanto, ter amado tanto, ter abraçado tanto, ter levantado tantas pessoas, e agora que você precisa, essas mesmas pessoas que você levantou passam por você e te deixam jogado ao chão. E você fica pensando: será que valeu a pena? Será que Deus se lembra de todo o trabalho que eu fiz, de todo o empenho que eu dediquei a minha vida inteira em favor de terceiros? E o que a palavra de Deus está deixando muito claro aqui é que há recompensa, sim, para todo o trabalho. Jesus disse que um copo de água
que é dado a um desses pequeninos terá uma recompensa diante de Deus da eternidade. Nada do que você fez se perde. O copo de água não deve ser diminuído por ser um copo de água, porque quem tem sede sabe o que significa um copo de água. Então, um copo de água não é pouco, é muito. Mas pode parecer, entre aspas, um pouco, a depender da forma como a expressão está sendo apresentada. Então, sendo pouco ou sendo muito, significando pouco ou significando muito, para qualquer pessoa, em qualquer espaço-tempo, na existência, todo o trabalho que você realizou com sinceridade de coração, com desejo de ver o bem do teu próximo, terá uma recompensa de Deus, sim, no tempo apropriado de Deus. O tempo da colheita. O tempo de receber de volta o pão que foi lançado sobre as águas. O tempo em que o Senhor há de galardoar, o Senhor há de assalariar, o Senhor há de prestar contas de todo o trabalho que você fez em seu benefício, haverá sim uma recompensa por parte de Deus. Quando Ruth voltou com Noemi para Belém, depois de seu esposo, o esposo de Ruth ter morrido, que era filho da Noemi, e ela ter tido a oportunidade de ficar em sua casa, em sua família, e de cuidar da sua vida após a viuvez, e ela desejou voltar com Noemi para Belém para cuidar da sua sogra, e de beneficiá-la e de ajudá-la a superar a angústia profunda pela qual ela estava passando. E a Bíblia vai dizer que as pessoas de Belém ficaram encantadas em perceber o tamanho do coração de Ruth, como aquela mulher havia trabalhado e se empenhado para ajudar alguém que ela já não tinha mais obrigação. E quando Boaz se encanta com ela, quando Boaz a conhece, e quando começa a nascer uma linda história de amor entre Ruth e Boaz, uma das declarações mais bonitas de Boaz para Ruth é: eu soube o que você fez por sua sogra. Então que Deus te recompense pelo teu trabalho. Deus te retribua tudo o que você fez, querido. Deus te pague. Deus te galardoe. Deus te assalarie. Deus te recompense por tudo aquilo que você fez. Ou seja, o Deus de Israel, o Deus a quem servimos, o Deus justo é o Deus que nunca deixa de recompensar o trabalho que se faz por Ele, por meio de outras pessoas, ou nas vidas de outras pessoas. E não é barganha, querido. Não é barganha, é justiça. Porque o nosso Deus não é Deus de barganha, mas é um Deus de justiça. É um Deus que recompensa. Você investe sem intenção nenhuma de receber nada em troca, e Deus vem e te recompensa de modo que você nem imaginaria na vida. Paulo chega a dizer que Ele nos abençoa de forma que nós pedimos além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque na nossa mente não há nem a capacidade de perceber o quanto Deus nos recompensa do seu próprio modo por todas as coisas que a gente faz em seu benefício. Segundo, Deus por Jeremias vai dizer para que haja uma repreensão da voz de choro e das lágrimas dos olhos, porque existe esperança no derradeiro fim. Olha só que expressão extraordinária é essa. Se é derradeiro, já é fim. Só que ele está dizendo que o final aqui pode ser dividido em duas partes, quem sabe. Então tem a parte inicial do fim e tem a parte final do fim. E a parte final do fim é exatamente a última parte. Quando esse fim se encerra, não há mais o que fazer. Não há mais nada para se resolver, porque o problema já foi consumado. Não existe mais possibilidades além do fim.
E Jeremias está dizendo, não existe para o homem, mas para Deus existe ainda esperança no derradeiro fim. Quando ele olhar para todos os lados e perceber que a morte é iminente, que a destruição é iminente, que o fracasso é iminente, que a derrota é iminente e que não há escapatória, vem Deus, não se sabe de onde nem como. Mas ele vem, e ele chega, e ele estende a mão, e ele opera um milagre, e ele faz produzir onde não há possibilidades, onde sementes não foram lançadas, Deus faz nascer a planta. Você entende isso? Você pode receber essa palavra de Deus na sua vida? Derradeiro fim. É exatamente naquele momento em que Agar levanta a sua voz para chorar e vira o seu rosto para não ver o menino morrer, e uma voz do anjo dos céus, em Gênesis capítulo 21, brada para dizer, não precisa ter medo, abre os teus olhos, o menino teve a sua voz ouvida diante de Deus, olha para o poço de água que está diante de você, o garoto vai sobreviver, você vai sobreviver, e ele vai se tornar ainda uma grande nação. Você vai para o capítulo seguinte, o capítulo 22, e está lá Abraão, estende a mão, ele pega o cutelo, ele pega a faca para imolar o seu filho. E eu gosto do jogo de palavras, porque às vezes, na tentativa de dar uma emoção maior, a gente utiliza os termos, né? Ou fala o que não aconteceu. A Bíblia diz que ele estende a mão para pegar o cutelo, mas ele não chega a estender a mão para imolar o garoto. Antes disso, uma voz do céu brada e diz, não estenda a mão contra o menino. Ele pega a faca, mas ele não levanta a faca, porque na última hora, no derradeiro fim, uma voz de Deus e uma providência de Deus chega para a vida de Abraão. Eu quero dizer para você essa noite, que no derradeiro fim, quando tudo não tiver mais jeito, Deus também chega para te favorecer. Deus também chega para te ajudar. Deus também chega para te levantar. Deus também chega para te fortalecer. Deus também chega para mudar de forma absoluta as circunstâncias adversas. Para encerrar, o Senhor usa uma expressão aqui que parece ser contraditória. Porque no primeiro verso, o que o texto diz é que Raquel está chorando os seus filhos, está chorando inconsolavelmente. Por quê? Porque as crianças não existem mais. Se não existe, não existe. Se não existe é porque acabou. Então, se não existe, não há o que fazer. Só que depois, mais na frente, o texto diz, os teus filhos voltarão. Mas como é que pode voltar o que não existe? Volta. Porque Deus pode fazer, Deus pode trazer à existência o que não existe mais. Deus pode fazer retornar aquilo que havia se perdido de forma absoluta. E é por isso que eu quero dizer para você essa noite, que esse mesmo Deus continua operando os mesmos milagres, da mesma forma, para que a tua vida seja mudada. Eu quero convidar você para orar nesse instante. Antes da gente encerrar a nossa reflexão e a nossa transmissão de hoje, eu quero pedir a você que coloque diante de Deus toda a tua vida, tudo que você tem sofrido, todas as circunstâncias adversas que você tem passado. Coloque agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai poderoso, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te adorar e te honrar por essa noite rica e por esta palavra, que certamente é a palavra do Senhor que tem chegado aos nossos corações.
Ao passo que também pedimos que contemple cada pessoa que nos assiste, nos ouve, cada homem, cada mulher, em situações de impossibilidade, que talvez estejam, assim como Raquel, sofrendo angústias, perdas irreparáveis. O Senhor tem poder para retornar, para retomar, para refazer, para tornar à existência aquilo que deixou de existir. É por isso que pedimos esta bênção e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, estamos encerrando a nossa reunião essa noite. Queremos mais uma vez agradecer a você que nos deu esse privilégio, essa honra de nos receber em sua casa. A programação da semana, ela vai continuar normalmente. A gente vai informando os irmãos por meio das redes sociais, tá bom? O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só agora, mas sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus.